Oi, gente. Pois é, um general brasileiro vai assumir o posto no Comando Sul dos Estados Unidos. Isso sinaliza claramente o alinhamento brasileiro aos Estados Unidos no que tange à Venezuela e uma questão de domínio do Cone Sul, não é? Da América do Sul. Eu vou finalmente nesse vídeo discutir um pouco mais a questão da Venezuela, que foi uma questão que eu cheguei a comentar em outros vídeos, mas eu não me lembro de ter dedicado um vídeo inteiro para isso. Então vou aproveitar essa atitude do governo brasileiro em associação ao governo americano para poder comentar isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. A questão da Venezuela. Bem, a gente já sabia que o governo brasileiro iria participar de um alinhamento claro em relação aos Estados Unidos, e os Estados Unidos, vocês sabem, estão apoiando um golpe de Estado na Venezuela. E por que eu digo que é golpe de Estado? E como é que eu analiso a questão do Maduro e do chavismo? Bem, vamos primeiro separar algumas coisas, porque a questão da Venezuela não é simples. Quem disser para vocês que a questão da Venezuela é uma questão simples, tem mocinhos e tem vilões, essa pessoa está mentindo para vocês. A verdade é que a questão da Venezuela e a crise que a Venezuela está passando, ela é altamente complexa, ela é política, ela é econômica e tem várias dimensões. Então vamos passo a passo. Primeira pergunta: existem críticas legítimas que podem ser feitas ao chavismo e a Maduro no que tange a forma como lida com as instituições democráticas? Sim. Por exemplo, Chávez ampliou o número de ministros do Supremo de lá, mais ou menos como Bolsonaro pensou fazer por aqui. E esse tipo de atitude é sim uma atitude típica de figuras e lideranças autoritárias. Então existem críticas legítimas aí. Agora, as eleições na Venezuela foram eleições limpas ou foram eleições fraudulentas? Bem, se observadores internacionais servem para alguma coisa, uma das coisas que eles servem é para verificar a legitimidade das eleições. E no caso da Venezuela, quem não queria os observadores internacionais era parte da oposição a Maduro. Maduro queria os observadores internacionais e eles vieram. E, segundo os observadores internacionais, eu posso colocar o link na descrição, as eleições na Venezuela foram limpas. E Maduro tem sim um apoio ali de 30% a 35% da população, o que é suficiente para ele se eleger e para se manter no poder. Porque nem todo mundo vota na Venezuela e 30% a 35% da população é suficiente para definir quem tem o poder na Venezuela. Então, a Venezuela é uma democracia com problemas institucionais, com algumas atitudes autoritárias. Lembra alguém? Mas não chamar o governo venezuelano de ilegítimo, que a eleição foi fraudulenta, a quem faz isso, e até uma pessoa que eu admiro muito fez isso, o Bernie Sanders, fez isso num tweet, eu acho que ele está muito mal assessorado nessa questão, essa pessoa está ignorando o relato dos observadores internacionais que estavam lá, e que foram lá para isso. Tendo em vista que o povo venezuelano decidiu que o governante vai ser o Maduro, e decidiu em eleições que, segundo os observadores internacionais, são legítimas, isso significa que o Brasil cabe, assim como qualquer outro país, respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país determina seu próprio caminho e não cabe ao Brasil ir lá e ficar mudando o governo dos outros. Assim como os Estados Unidos fez tantas vezes, está errado. Os Estados Unidos não devem fazer isso. Aliás, os Estados Unidos ter feito isso com o Irã, lá com Mossadegh, foi uma catástrofe. Foi isso que deu espaço para que um bom tempo depois acontecesse a Revolução Islâmica lá no Irã, e o Irã virou o que virou. Não é? E quando os Estados Unidos foi no Iraque, ajudou a criar o ISIS. Quer dizer, esse negócio de tentar mudar o regime dos outros, normalmente dá muito problema. Dá coisa muito errada. Mas mesmo que não desse tão errado, mesmo que você tivesse assim grandes exemplos de intervenções que deram certo, mesmo assim, o que não é o caso,
mesmo assim seria errado do ponto de vista ético e democrático, porque você deve respeitar os povos decidirem seu próprio caminho. Você pode criticar, você pode pressionar do lado de fora em outra direção, mas fora isso, não tem muito o que fazer, a não ser a guerra, que nesse caso, na minha opinião, seria uma guerra ilegal, ou apoio a forças golpistas que existem na Venezuela. Então, gente, é preciso ter clareza que, sim, existem críticas legítimas a serem feitas ao Maduro. Isso é uma coisa. Outra coisa, as eleições na Venezuela foram legítimas. Os observadores internacionais dizem isso. Então, o povo venezuelano tem o direito de ter o governante que eles escolheram. Outra coisa, o Brasil deveria respeitar isso. E não está respeitando. E os Estados Unidos também não estão respeitando. E isso é típico de governos autoritários, como o governo do Trump e o governo do Bolsonaro. Quando um outro autoritário, e o Maduro tem traços autoritários, sim, diferentes, mas tem uma posição diferente da deles, eles não aceitam o contraditório. E por isso querem que ele caia. Querem que o poder, enfim, que os golpistas tomem o poder lá na Venezuela. Vale lembrar que nas eleições, embora parte da oposição tenha decidido não participar, outra parte da oposição participou das eleições. E a parte que decidiu não participar o fez para tentar dizer que as eleições não eram legítimas, porque eles sabiam que iam perder. Entendeu? Eles perceberam, as pesquisas de opinião mostravam que eles não iam ganhar, e aí eles não participaram para poder dizer, olha, a gente não participou porque é ilegítimo. Isso significa que Maduro tenha feito um grande governo? Não. Existem problemas na Venezuela na Previdência, existem problemas no fato da Venezuela não ter feito uma diversificação de sua matriz energética, existem problemas na Venezuela do ponto de vista macroeconômico, quer dizer, existem muitos erros do governo Maduro que a gente podia aqui falar. Existem também méritos. Algumas das políticas sociais implantadas pelo Maduro fizeram parte da população que sempre se sentiu muito... O chavismo e o Maduro sempre se sentiu muito excluída da economia. Era um país brutalmente desigual, a Venezuela, e essas políticas sociais fizeram essa população se sentir mais incluída e participar um pouco mais. Vale lembrar algumas coisas importantes sobre a Venezuela. O pessoal fala, mas falta papel higiênico. Sabe quais são os donos das empresas que produzem papel higiênico? Justamente as empresas contrárias ao Maduro, que às vezes produzem escassez para prejudicar o governo. É uma escassez feita de propósito com fins políticos. Quer dizer, muitas das coisas que entram em escassez são controladas por organizações que são parte da oposição ao Maduro lá na Venezuela. Isso significa que o Maduro não tenha feito bobagem? Fez algumas bobagens, sim, e manteve políticas autoritárias, como a manutenção do presidente ter o poder de indicação de ministros do Supremo em quantidade exorbitante, o que significa basicamente controlar o judiciário e não ter independência dos poderes, o que é uma marca de governos autoritários. Então, a situação na Venezuela, e você fazer uma análise sobre a Venezuela, não é essa coisa assim de Maduro é malvado, a oposição é boazinha. Ou o contrário, Maduro é totalmente bonzinho, a oposição é totalmente malvada. Essas visões maniqueístas, simplistas da realidade, são produzidas por pessoas que têm interesses políticos, que têm interesses econômicos, e que não querem que as pessoas sejam bem informadas e que saibam do que está acontecendo. Por exemplo, se você fosse acreditar na imprensa internacional, você imaginaria que o povo venezuelano está majoritariamente contra o governo Maduro. Isso é falso. Observadores e repórteres que têm ido para a Venezuela recentemente têm percebido que existe uma parte da população que faz um apoio gigantesco ao Maduro. Isso significa que todas as medidas dele são corretas? Claro que não. Mas isso significa que apoio existe. Que não é um governo que está governando sem ter base social. Falar nisso não corresponde à realidade. Então,
o que é que eu defendo? Já meio que falei bastante sobre isso. Eu defendo, e eu acredito que a maioria de vocês também concordaria comigo, eu torço para isso, né? É defender que o Brasil tivesse uma posição de diplomacia com a Venezuela, de pressionar ela para ter mais cuidado com as suas instituições democráticas e evitar medidas claramente autoritárias, como as que eu citei, e buscar então uma administração mais democrática, você tentar promover a democracia mais na Venezuela, já existe do ponto de vista dos plebiscitos e tudo mais. Porém, as instituições democráticas de lá estão fragilizadas, então valeria a pena usar a diplomacia para pressionar nessa direção, mas respeitar o governo que foi eleito. E dizer para a oposição, se organize e participe das próximas eleições. E o Brasil vai mandar observadores internacionais, o Brasil vai ajudar no sistema eleitoral para garantir que as eleições sejam limpas. Se eles disserem que não, se os opositores disserem que não, significa que eles não têm nenhum interesse na democracia. Não é? Essa seria uma solução que pressionaria na direção de uma solução do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, aí a situação é mais complexa. É como eu disse, a Venezuela não diversificou sua matriz energética profundamente. A Venezuela tem sim uma grande quantidade de petróleo, mas precisa produzir outras coisas e precisa, digamos assim, revitalizar a economia, né, em termos de consumo, e precisa, eu diria, investir em produção cooperada. Seria uma saída para a Venezuela nesse momento de extrema crise. Não é? Muitas das pessoas que estão saindo da Venezuela estão saindo sim, porque existem muitas necessidades e o país está em grave crise. Não é? Enfim, e também tem aqueles que estão saindo porque são pessoas do setor empresarial e querem sair porque a crise machucou a capacidade deles de gerar riqueza. Então, é um problema altamente complexo. Agora, o que o Brasil está fazendo, não o que ele deveria fazer, mas o que ele está fazendo é muito ruim. O que o Brasil está fazendo é apoiando um golpe de Estado. O que o Brasil está fazendo é desestabilizando a política no Cone Sul, né? Se colocando ao lado dos Estados Unidos numa possível intervenção por razões humanitárias, mas que a gente sabe que na prática pode dar um conflito armado, e que, embora os Estados Unidos tenham muito mais capacidade militar do que todos os outros países do mundo, o Brasil, se for tomar a frente, não tem. Especialmente na força aérea, a gente, não sei se a gente ganha, não. A gente, com a Venezuela, é capaz de a gente apanhar. E é um equívoco muito grande. É um equívoco muito grande se alinhar aos Estados Unidos dessa forma para uma supremacia americana no Cone Sul, que é o que essa indicação de um general brasileiro assumir um posto no Comando Sul dos Estados Unidos sinaliza. Né? É muito complicado, a gente vai ter que acompanhar essa questão de perto, é uma questão muito séria, pode dar em conflito armado, sim. Espero que seja evitado, mas essa possibilidade não está afastada. E a gente sabe que Trump é uma pessoa desequilibrada e Bolsonaro gosta de um conflito, né? Gosta de uma arma, tem um lado beligerante que está contido ali, mas que pode aflorar, especialmente se o Brasil entrar em alguma crise. Aí as pessoas dizem assim, mas se o Brasil entrar em crise, ele pode dar uma de guerreiro? Que história é essa? Se vocês olharem para a história, vocês vão ver que muitas vezes, quando um país está com a crise interna, ele busca um conflito externo como forma de legitimação do nacionalismo, do discurso nacionalista. E a gente sabe que o nacionalismo do Bolsonaro é um nacionalismo muito curioso, porque é um nacionalismo entreguista, é um nacionalismo que, do ponto de vista econômico, não é nacionalista, porque não está defendendo os interesses da indústria brasileira, dos produtores brasileiros, mas está defendendo uma ideia de Brasil. É um nacionalismo revisitado, é uma outra perspectiva nacionalista. E uma forma que o nacionalismo toma
quando na voz de uma liderança autoritária, é pelo conflito armado. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Enfim, gente, era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. Não sei se faltou alguma coisa, talvez tenha faltado. Se ficou faltando, quem sabe eu falo num próximo vídeo. Se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo, e vejam os links na descrição. Ah, sim, e divulguem o canal e os vídeos, por favor. Tchau, tchau.